Um salve para os estudantes de plantão, meu nome é Ingrid e hoje eu vou fazer um resumo para vocês. Pessoal, o resumo de hoje é a continuação da parte 2 de AVC isquêmico. Logo de início eu já quero pedir para vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilha. Isso é muito importante porque me ajuda, me incentiva muito a gravar para vocês, porque essa vida de estudante não é fácil. E eu gosto muito, eu me dedico bastante para fazer o resumo para vocês o melhor possível. Também me segue lá no Instagram, na página enfermagem, _resumida. Eu coloco foto de todos os resumos e fica melhor detalhado, dá pra visualizar melhor os resumos. Mas então, sem mais demandas, vamos lá. Nessa parte 3, eu vou falar sobre o processo de enfermagem na questão de como lidar com o paciente que está se recuperando desse AVC isquêmico, né? Então, vou começar com o processo de enfermagem. No processo de enfermagem, a gente tem a avaliação. E a avaliação, nós iremos começar pela fase aguda. Então, vamos lá. Pessoal, quem quiser mais detalhada essa questão processual da enfermagem, dá uma passadinha lá no livro Brunner, terceira edição, aquela com a capinha laranja, página 52, que vai estar lá de forma mais detalhada. Eu não vou conseguir ler tudo, falar tudo, explicar tudo pra vocês, porque é muita coisa, eu não quero que o vídeo fique longo. E aqui é apenas um resumo. Então, quem quiser mais detalhes, passa lá, Brunner, página 52, terceira edição. Então, vamos lá. Na fase aguda, que dura cerca de 1 a 3 dias, o que nós devemos fazer? Pesar o cliente para determinar as doses dos medicamentos e manter um fluxograma neurológico para refletir os seguintes parâmetros de avaliação de enfermagem que nós veremos agora. Então, primeiro, alteração do nível de consciência ou responsividade, capacidade de falar e orientação. Existência ou não de movimentos voluntários ou involuntários dos membros, tônus muscular, postura corporal e posição da cabeça. Abertura dos olhos, tamanho comparativo das pupilas e reações pupilares à luz e posição ocular. Então, essa questão aqui do tamanho comparativo das pupilas é também para identificar se teve alguma lesão neurológica. E também temos aqui qualidade e frequência do pulso e da respiração, valores da gasometria arterial, temperatura corporal e pressão arterial. Também temos a questão da coloração da face e dos membros, temperatura e umidade da pele. Também devemos avaliar volume de líquidos ingeridos ou administrados e volume de urina excretada a cada 24 horas. E também avaliar questões se há presença de sinais de sangramento. Tudo bem? Então, essa é a fase aguda, são os processos avaliativos que devemos ter. A partir dessa fase, nos deparamos com a fase pós-aguda. Nessa fase, nós devemos avaliar as seguintes funções: estado mental, no caso, memória, capacidade de atenção, percepção, afeto, fala, linguagem. Também temos sensibilidade e percepção. Em geral, a percepção do cliente de dor e temperatura está diminuída, né? Controle motor, no caso dos movimentos, capacidade de deglutição, estado de nutrição e hidratação, integridade da pele, tolerância às atividades e funções intestinais e vesical é importante. Manter foco contínuo em qualquer comprometimento funcional nas atividades diárias do cliente. Tudo bem? Agora que já falamos sobre avaliação, questão de fase aguda e fase pós-aguda, levantamos problemas, iremos fazer os diagnósticos de enfermagem. Nos diagnósticos de enfermagem podemos citar mobilidade física prejudicada, relacionada com hemiparesia, perda do equilíbrio e da coordenação, espasticidade e lesão cerebral. Também temos dor aguda, relacionada com hemiplegia e desuso, déficit de autocuidado, no caso tomar banho, realizar higiene pessoal, usar o banheiro, vestir-se, arrumar-se, alimentar-se, relacionado com as sequelas do AVC, percepção sensorial perturbada, sinestésica, tátil ou visual, relacionada com alteração da recepção, transmissão ou integração sensorial, deglutição prejudicada,
eliminação urinária prejudicada relacionada com bexiga flácida, instabilidade do detrusor, confusão mental ou dificuldade na comunicação. Também temos processo do pensamento perturbado e comprometimento da comunicação verbal relacionados com a lesão cerebral. Tudo bem? Então, esses são alguns dos diagnósticos. Tá? Nós temos mais com certeza, né? Nesses casos são muitas as complicações, são muitas as manifestações clínicas, tudo mais podem ser avaliadas. É apenas um resumo aqui, mas quem quiser, o Brunner tá à disposição. É bom até aqui colocar um subtópico, porque quais são os problemas colaborativos / complicações potenciais que podem ocorrer, né? No caso, com esses pacientes que estão se recuperando do AVC isquêmico. Diminuição do fluxo sanguíneo cerebral em razão da PIC elevada, PIC, pressão intracraniana elevada, aporte inadequado de oxigênio ao cérebro e pneumonia. É muito importante saber disso. Agora, vamos falar sobre planejamentos e metas. Então, as principais metas para o cliente e a família dele também incluem melhora da mobilidade, prevenção da dor no ombro, realização do cuidado, minimização da prevenção sensorial e perceptiva, prevenção da aspiração, continência intestinal e vesical, melhora da interpretação ambiental, obtenção da comunicação efetiva, manutenção da integridade da pele, restauração do funcionamento familiar, melhora na função sexual e ausência de complicações e demais. As metas são afetadas pelo conhecimento de como estava o cliente antes do AVE. Então, a gente tem que ver como ele estava antes e o que mudou após essa agressão isquêmica que ele teve. Entendeu? Que daí a gente consegue colocar aquilo que foi afetado, a gente consegue fazer um planejamento de metas para tentar o máximo possível restabilizar isso daí. Certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as intervenções de enfermagem e a gente já está caminhando para o final. Então, vamos lá. Intervenções de enfermagem. Eu vou falar algumas porque são muitas, quem olhar lá no livro vai ver, mas aqui já dá para dar uma noção. Vou falar cerca de 4 sobre cada tópico aqui levantado. Então tá. Melhora da mobilidade e prevenção de deformidades articulares, no caso, como nós faríamos isso? Posicionar o cliente corretamente para evitar fraturas, usar medidas para aliviar compressão, ajudar na manutenção do bom alinhamento corporal e evitar neuropatias compressivas. Também podemos aplicar uma tala à noite para evitar flexão do ombro afetado, evitar a adução do ombro afetado com o travesseiro colocado na axila, elevar o braço afetado para evitar que ocorra edema e fibrose, posicionar os dedos das mãos de modo que fiquem pouco flexionados, posicionar a mão em supinação leve, mudar a posição do cliente a cada 2 horas, posicionar em decúbito ventral por 15 a 30 minutos, várias vezes ao dia, utilizar travesseiros entre membros inferiores para mudança de posição lateral, a fim de manter o alinhamento adequado. Isso é muito importante. Também temos outro tópico: estabelecimento de um programa de exercícios. Como? Efetuar movimentos de amplitude total 4 a 5 vezes ao dia para manter a mobilidade articular, ajudar o cliente a readquirir o controle motor, prevenir contraturas no membro paralisado, evitar deteriorização adicional do sistema neuromuscular e melhorar a circulação. Também temos, no caso, a questão de exercícios que são úteis para evitar estase venosa, que pode predispor o cliente a trombose e embolia pulmonar. Então, isso é muito importante. Ai, meu Deus, saiu aqui de onde eu estava. Vamos para outro tópico. Preparo para deambulação. No caso, seria iniciar um programa de reabilitação ativa quando a consciência retornar e não houver mais evidências de sangramento. Ensinar o cliente a manter o equilíbrio em posição sentada e, em seguida, a equilibrar-se quando estiver em pé, utilizar uma mesa inclinável, se necessário, tá bom? O cliente começa a caminhar tão logo alcança equilíbrio em pé,
usar barras paralelas e dispor de uma cadeira de rodas para o caso de tontura, manter períodos de treinamentos curtos e frequentes para a deambulação. Aqui eu quero abrir um parênteses para fazer um alerta de enfermagem, no caso de qualidade e segurança, que seria iniciar um programa completo de reabilitação, até mesmo para clientes idosos. Gente, eles não ficam isentos, não é só porque eles são idosos que são incapazes, eles precisam até muito mais, é muito importante que eles passem por esse processo de reabilitação. Tudo bem? Então, vamos continuar. Próximo tópico, prevenção da dor no ombro. Então, nunca levantar o cliente pelo ombro flácido, nem tracionar o ombro ou ombro afetado. Não tracionar o braço, ou o ombro afetado. Também devemos usar movimento e posicionamento apropriado do cliente, por exemplo, o braço flácido é posicionado sobre uma mesa ou travesseiros quando o cliente estiver sentado. O uso de tipóia é quando o cliente estiver deambulando. Então, os exercícios de amplitude de movimento são benéficos. No entanto, é preciso evitar movimentos excessivamente vigorosos do braço. Mais um tópico: melhora do autocuidado. No caso, incentivar as atividades de higiene pessoal, assim que o cliente conseguir se sentar, escolher atividades de autocuidado apropriadas, que possam ser realizadas com apenas uma das mãos. Ajudar o cliente a estabelecer metas realistas, acrescentar uma nova tarefa diariamente. Como primeira etapa, incentivar o cliente a realizar todas as atividades de autocuidado com o lado não afetado. Tudo bem? Então, devemos também certificar-se que o cliente não negligencie o lado afetado, fornecer dispositivos de assistência quando indicado, melhorar a imagem corporal do cliente, ajudar nas atividades de vestir-se, fecho da roupa, colocar a roupa do lado afetado em primeiro lugar. Então, fornecer apoio emocional e estímulo para evitar a fadiga e desânimo. Isso aqui também é muito importante, porque às vezes o paciente se sente um peso, ele não quer incomodar, ele quer tentar fazer sozinho e tudo mais. Então, você tem que dar esse apoio emocional, que é muito importante. Mais um tópico: alívio do desconforto. Como fazer isso? Administrar analgésicos para ajudar a controlar a dor após o AVC, incluindo amitriptilina, os anticonvulsivantes lamotrigina, e pregabalina. Constituem boas alternativas para clientes que não conseguem tolerar a amitriptilina. Mas no caso, tudo conforme prescrição médica, aliviando o desconforto. Então vamos lá. Temos aqui manejo das dificuldades visuais e perceptivas. Como seria isso? Isso seria de forma que você possa abordar um cliente com um campo de visão diminuído, pelo lado em que a percepção visual está intacta, colocar todos os estímulos visuais desse lado. Então, você vai fazer o quê? Abordar o cliente com campo de visão diminuído, pelo lado em que a percepção visual está intacta. Você não vai vir pelo lado que ele não está enxergando direito, entendeu? Então, você vai começar a estimular aos poucos. Ensinar o cliente a virar a cabeça e olhar na direção do campo visual deficiente para compensar a perda, fazer contato ocular com o cliente, chamar a sua atenção para o lado afetado, aumentar a iluminação natural ou artificial do quarto, fornecer óculos se prescritos para melhorar a acuidade visual. Então, viu? Algumas intervenções são tão simples, né? Mas a gente precisa se organizar e para isso a gente precisa fazer um planejamento, deixar tudo isso anotadinho para que a gente possa conseguir guiar esse paciente para um processo de reabilitação o melhor possível. Também temos a questão do auxílio nutricional, melhorando os processos de pensamento, melhorando a comunicação, manutenção da integridade da pele, melhora da capacidade de enfrentamento da família. Isso aqui é interessante, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Não vai dar para falar sobre tudo, mas alguns aspectos eu vou pontuar para vocês. No caso da melhora da capacidade de enfrentamento da família, o que a gente faz? Oferecer aconselhamento e apoio à família, envolver outras pessoas no cuidado
do cliente, fornecer orientação sobre as técnicas de controle de estresse e manutenção da saúde pessoal para enfrentamento familiar, fornecer informações à família sobre os resultados esperados do AVC e aconselhar os familiares a evitar atividades que o cliente não seja capaz de realizar, desenvolver metas passíveis de serem alcançadas pelo cliente no domicílio, envolvendo toda a equipe de saúde, o cliente e a família. Incentivar todas as pessoas a abordar o cliente com atitudes de apoio e otimismo, enfocando as capacidades remanescentes do cliente, explicar aos familiares que a habilidade emocional geralmente melhora com o passar do tempo. Viu que interessante? A gente dá o suporte também para a família, porque quando o paciente está no hospital, tudo bem, a gente cuida fácil, mas em casa, e a família que não tem esse conhecimento, uma preparação, a gente é essencial alertar sobre isso. Também temos auxílio ao cliente do enfrentamento da disfunção sexual, promoção. Ah, que legal. Então, agora que a gente fechou essa questão de intervenções da enfermagem, eu citei alguns pontos, falei sobre alguns diagnósticos, algumas metas e tudo mais. Agora nós iremos abordar um outro ponto, que já está no final, que seria, ou na verdade, né? Promoção dos cuidados domiciliar e comunitário. No caso, nós iremos orientar o cliente sobre os autocuidados, incentivar o cliente a retomar o máximo do autocuidado possível, oferecer dispositivos auxiliares quando indicado, avisar a família que o cliente pode se cansar facilmente, ficar irritadiço e contrariado por pequenos eventos e demonstrar menos interesse que o habitual por eventos diários. Fornecer ao cliente informações sobre grupos de apoio de AVC comunitários, de modo a proporcionar um sentimento de integração e compartilhamento de suas experiências com os outros. Incentivar o cliente a continuar seus passatempos favoritos, interesses recreativos e de lazer e estabelecer contato com amigos para evitar o isolamento social. Muito importante. Também temos a questão do cuidado continuado, encaminhar o paciente com terapeuta ocupacional para efetivar uma avaliação do ambiente doméstico e fazer recomendações. Nós temos aqui, esse livro é muito bom, gente, o Brunner. Cuidado continuado, eu já falei, o primeiro tópico. Temos aqui cuidados fornecidos pela equipe de saúde, ajudar a família a planejar os aspectos dos cuidados. A fisioterapia pode ser benéfica no domicílio ou em programa ambulatorial. Encaminhar a um fonoaudiólogo domiciliar e incentivar a participação dos familiares. Fornecer instruções práticas à família para ajudar o cliente entre as sessões de terapia. Discutir a depressão do cliente com o médico, incluindo possível necessidade de tratamento com antidepressivos, só se for necessário, pessoal. Tudo bem? E agora, por último, mais ou menos importante, a reavaliação. É muito importante isso daqui, porque você vai fazer a evolução do paciente. Será que tudo isso que você montou, tudo isso que você fez, está surgindo resultado? Quais foram os aspectos que ele melhorou, que ele progrediu? Então, isso é muito interessante. Vamos lá, reavaliação. Então, resultados esperados do cliente. Melhora da mobilidade, ausência de dor no ombro, realização de autocuidado, cuidados de higiene, utilização de equipamento auxiliar, demonstração das técnicas para compensar o desconforto dos déficits sensoriais, como girar a cabeça para ver as pessoas ou objetos, capacidade de deglutição segura, estabilidade de eliminação intestinal e vesical, participação de um programa de melhora cognitiva, melhor comunicação, pele intacta, sem lesões, desenvolvimento de abordagens alternativas para a expressão, no caso, para a expressão sexual, né? Além disso, os familiares demonstram atitude positiva e mecanismos efetivos de enfrentamento. Então, é um conjunto, né? A equipe, a família e o cliente. Então, é isso, pessoal. Hoje a gente viu a questão processual da enfermagem, tá? Eu tentei resumir o máximo lá do Brunner. Eu não quis ler tudo pro vídeo não ficar muito grande. Já tem 20 minutos, olha, gente, mas eu já vou encerrar por aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Se inscreva no canal, deixa o seu like. E a qualquer dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários. E hoje a gente encerra a parte de AVC isquêmico. E logo eu começo AVC hemorrágico pra vocês. Um abraço e bons estudos. Bons estudos!